Desse áudio, eu quero avisar para vocês um sonho de alerta que o Senhor Jesus me deu. E nesse sonho, amados, é como se eu estivesse assistindo a um filme. Eu estava só observando as coisas que estavam acontecendo. Mas eu vi, foi um sonho curto, mas eu vi como ficou a terra depois do arrebatamento. Sei que era muita confusão e algumas coisas eu não consigo explicar. Mas eu tenho certeza que vi claramente em meu sonho uma fila, e nessa fila, amados, tinha muitas pessoas. E vi que ali havia uma mulher que estava com um uniforme de trabalho de cor cinza. E ela estava com uma caneta na mão e algo que parecia ser um caderno. E ali, meus amados, aquela mulher começava a passar por aquelas pessoas e ia anotando o nome de todas aquelas pessoas que estavam ali na fila. E ali, meus amados, ela começava a perguntar para as pessoas: você já aceitou a marca? E as pessoas falavam: sim, eu já aceitei. Aí ela deixava passar livremente. Chegava em outra pessoa e dizia: você já aceitou a marca? E a pessoa: sim, eu já aceitei. E ela deixava a pessoa passar livremente. E no sonho, meus amados, eu só estava de fora observando, mas no sonho eu sabia que era a marca da besta. E as pessoas iam passando por ela e confirmando que já tinha aceitado a marca. Até que chegou numa jovem, numa bela moça. E então aquela mulher perguntou para aquela moça: você já aceitou a marca? E aquela jovem disse: eu não vou aceitar a marca, eu não vou. Aí aquela mulher respondeu: ah, é? Você não vai? Então espere aí. E amados, naquele momento, aquela mulher chamou um homem que também estava com o uniforme de cor cinza e levou aquela moça para dentro de uma sala, e ali fechou a porta. E eu estava vendo tudo, eu estava de fora observando tudo como se eu estivesse assistindo um filme. E ali, meus amados, eu comecei a ver. Aqueles homens começaram a espancar aquela moça, chicoteavam aquela moça, mas batiam muito nela e ela gritava, os seus gritos eram horríveis. E eu escutava ela gritar: socorro, 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 alguém me ajude, por favor, socorro. E ela gritava, gritava. E eles falavam assim para ela: olha, é fácil, é só você aceitar a marca que a gente para. E ela gritava muito forte: eu não vou aceitar a marca, eu não vou. E quanto mais ela dizia que não ia aceitar a marca, mais eles batiam nela, mais eles espancavam ela, meus amados, até o sangue caiu ao chão. E aí, meus amados, eu vi que quando a mãe dela estava para fora, do lado de fora, a mãe dela começou a gritar: minha filha, aceite a marca que eles vão parar. Meus amados irmãos, infelizmente, aquela jovem, ela não aguentava mais tanto sofrimento, ela não aguentava mais tanta dor. E aí ela acabou dizendo: eu aceito a marca. E ali aqueles homens pararam de bater naquela moça. E ali, amados, eu acordei assustada. Olhei no relógio e vi que já eram 8 horas da manhã. Mas eu ainda estava com sono e continuei ali dormindo, naquela sonolência. Eu continuei ali dormindo e eu fiquei meditando e perguntando: mas Senhor, por que tantos cristãos perderam o arrebatamento? Principalmente os jovens, quantas moças, quantos moços que ficaram no arrebatamento? E em meio àquela sonolência, é como se eu tivesse voltado ao sonho. E ali eu vi aquelas moças, aqueles moços, senhoras, senhores. Eu vi aquelas pessoas gritando e chorando e dizendo: por que eu perdi o arrebatamento? Por que eu fiquei? E aí, meus amados, eu vi uma voz bem forte que dizia assim: ó, foi por causa das suas vaidades. Vocês não quiseram tirar os esmaltes das unhas. Vocês não quiseram tirar esse batom da sua boca. Não quiseram abandonar essas vaidades. Amaram mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Eis aí o motivo, foi por isso que vocês perderam o arrebatamento. E ali, meus irmãos, eu acordei novamente, assustada. E ali naquela sonolência, um pouco que acordada e meio que dormindo, eu vi quando o Senhor começou a falar comigo. Ele começou a falar dentro de mim, como diz a palavra de Deus: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então dentro de mim, eu comecei a ouvir o Senhor a falar dessa maneira: minha filha, vai, fala ao meu povo para se consertar.
Eu vi a voz do Senhor, amados, falando comigo que muitos cristãos estão causando escândalos, dizendo que são crentes e causando escândalos nas redes sociais. Família de cristão que às vezes vão para as praias, vão para os lugares e postam fotos no seu Facebook, postam foto ali no seu Instagram, escandalizando e envergonhando o Evangelho de Cristo. E o Senhor falava assim comigo claramente. Moças crentes postando fotos de biquíni, de maiô, de short, e às vezes até com a barriga de fora, usando roupas escandalosas, praticando o pecado da lascívia, da sensualidade. E os irmãos que se dizem ser cristãos estão lá, ó, nas redes sociais, nos Facebooks, vendo essas fotos, cobiçando, achando essas mulheres bonitas, e ali fica pecando no seu coração, né? E ali fica vendo coisas, né, que não agradam o Senhor. E por isso que esses cristãos não irão alcançar o arrebatamento. E também o Senhor me falava dos moços, dos jovens que têm entristecido ao Senhor, que também estão expondo, né, o seu corpo, colocando fotos em redes sociais, mostrando, né, parte do corpo sem roupa, às vezes de short sem camiseta, jovens que postam jogando bola, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, jovens que gostam de videogame, passam horas e horas jogando videogame, não busca o Senhor, horas e horas, né, envolvido com essas coisas do mundo e não busca a presença de Deus. Muita coisa, meus amados, muita coisa. Olha, nós precisamos vigiar, nós precisamos buscar o Senhor. Todos nós, povo de Deus, nós precisamos se consertar. O Rei Jesus está vindo aí, ó. E a palavra de Deus fala assim, ó, que nós precisamos ler a palavra de Deus, porque a fé, ela vem ao ouvir a palavra de Deus. E ali eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, né? O Senhor me deu esse sonho e também falou comigo no meu coração, me dá uma palavra. Quando eu abri a minha Bíblia, saiu aqui, ó, 2 Pedro, no capítulo 3, que tem ali o tema, né? A vinda do Senhor. Lê, meu amado, pega aí a sua Bíblia, tira um tempinho para Jesus, para as coisas de Deus, tá, amada? Tá, meu amado em Cristo? Pega a tua Bíblia sagrada aí, ó, vai ler esse tema, 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 1, falando a respeito da vinda do Senhor. E o Senhor também deixou para a nossa meditação em 1 Pedro, onde fala da exortação à santidade, dizendo que o Senhor quer que nós venhamos a ser filhos obedientes. Então, meus amados, para nós alcançar o arrebatamento, nós temos que ser obedientes ao Senhor, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor em nosso coração, temos que ser crentes praticantes. Não só crente de palavra, nós temos que praticar o Evangelho, nós temos que praticar, nós temos que viver aquilo que pregamos. Temos que obedecer a palavra do Senhor, nós temos que ser exemplo, temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Amados, está aí esse grande alerta. Eu fico muito feliz com essa oportunidade que o Senhor me deu, porque isso é prova que Jesus nos ama e que Ele não quer que nós venha perder o arrebatamento. Então vamos estar vigilantes, se preparando para a volta do Rei, porque o Rei Jesus está voltando aí. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Desse áudio, eu quero avisar para vocês um sonho de alerta que o Senhor Jesus me deu. E nesse sonho, amados, é como se eu estivesse assistindo a um filme. Eu estava só observando as coisas que estavam acontecendo. Mas eu vi, foi um sonho curto, mas eu vi como ficou a terra depois do arrebatamento. Sei que era muita confusão e algumas coisas eu não consigo explicar, mas eu tenho certeza que vi claramente em meu sonho uma fila, e nessa fila, amados, tinha muitas pessoas. E vi que ali havia uma mulher que estava com um uniforme de trabalho de cor cinza. E ela estava com uma caneta na mão e algo que parecia ser um caderno. E ali, meus amados, aquela mulher começava a passar por aquelas pessoas e ia anotando o nome de todas aquelas pessoas que estavam ali na fila. E ali, meus amados, ela começava a perguntar para as pessoas: você já aceitou a marca? E as pessoas falavam: sim, eu já aceitei. Aí ela deixava passar livremente. Chegava em outra pessoa e dizia: você já aceitou a marca? E a pessoa: sim, eu já aceitei. E ela deixava a pessoa passar livremente.